Bom, pessoal, vamos dar continuidade aqui do nosso estudo da flexão em vigas, né? E nesse exercício que eu vou trabalhar com vocês agora, a gente vai determinar a tensão normal máxima absoluta, que será desenvolvida ao longo dessa viga, e para tanto a gente antes precisa obter o diagrama de momento fletor. Porque lembrando, a nossa fórmula da flexão, né, aquela equação que nos permite estimar a tensão a partir do esforço interno, relaciona o momento fletor com propriedades geométricas da seção transversal, sendo mais específico, né, com a posição do centroide da peça e a partir do momento de inércia da seção transversal. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é obter o momento interno resultante e, para tanto, nós vamos calcular as reações de apoio, traçar o diagrama de força cortante e, de posse destes, a gente obtém o diagrama de momento fletor. Aí sim a gente vai conseguir identificar em que ponto a tensão, ou melhor, em que ponto o esforço interno, o momento fletor, vai ser máximo e qual a intensidade desse esforço. Bom, então vamos primeiro aqui identificar as reações existentes, né? Nós temos aqui um apoio duplo que vai representar, que vai, na verdade, vai gerar uma reação vertical e uma reação horizontal, HA, que em função da ausência de carregamento horizontal da estrutura vai ser igual a zero. Então não vou nem colocar aqui no desenho. E nós teremos uma reação aqui, VB. Para obter essas equações, eu vou aplicar as condições de equilíbrio no plano, e a primeira delas vai ser que a soma dos momentos em relação ao ponto A vai ter que ser igual a zero. Portanto, nós temos aqui a carga de 8 kN por metro, que vai gerar um momento no sentido horário, que eu vou assumir a priori como negativo, de 8 vezes 4 vezes 2. Já a reação VB gera um momento no sentido anti-horário, que eu estou tomando como positivo, então aqui é menos 8 vezes 4 vezes 2, mais VB vezes 4, e menos 12 vezes 6, que é o momento gerado por essa força concentrada de 12 kN. Né? Tudo isso aqui vai ter que ser igual a zero, portanto, VB deverá ser igual a 34 kN. E aí, para poder obter a reação VA, a gente vai fazer o somatório das forças verticais e igualar a zero. Então, nós teremos VA mais VB menos 8 vezes 4, que é resultante dessa carga distribuída, menos 12, tudo isso tendo que ser igual a zero. Como VB é igual a 34, VA será então igual a 10 kN. Bem, agora que nós temos as reações de apoio, nós podemos traçar o diagrama de força cortante. E para isso eu vou utilizar o método gráfico. Então no ponto A nós temos uma reação vertical VA de 10 kN para cima, o que vai gerar um salto positivo no diagrama de força cortante. Então aqui vai subir 10. E entre os pontos A e B há um carregamento distribuído de 8 kN por metro. Então a variação da força cortante desse segmento vai ser igual à área do carregamento, ou seja, igual a 8 vezes 4, que dá 32. Então aqui nós temos 10 positivo, porque a força estava para cima. Menos 32 faz com que a nossa reação vá lá para menos 22. Beleza? Aí chegando no ponto B, há uma reação vertical para cima, que vai gerar, portanto, a descontinuidade positiva, de valor igual a 34. Então nós temos menos 22 mais 34, que vai representar, portanto, uma força cortante de 12 kN positivo. E aí, como no trecho entre os pontos B e C não há carregamento, essa força cortante se mantém constante, até que na extremidade livre há uma força de 12 kN para baixo, que vai fechar aqui o diagrama. Beleza? Então esse é o nosso diagrama de força cortante. Agora vamos, a partir dele, obter o diagrama de momento fletor. Porém, antes é importante que a gente reconheça aqui qual é esse valor de x, né? Qual o valor dessa distância em que a força cortante deixa de ser positiva e passa a ser negativa, ou seja, nesse ponto em que o momento fletor vai deixar de crescer e vai começar a decrescer, né? Onde nós teremos um ponto de momento fletor máximo, nesse caso positivo, e para isso eu vou encontrar o valor de x que, quando multiplicado pelo carregamento de 8 kN por metro, dá uma força cortante de 10 kN, que é o valor que faria com que o diagrama de força cortante zerasse aqui, né? Então, entre os pontos A e esse ponto X, a variação da força cortante tem que ser igual a 10, que é para zerar
ela nesse ponto. Portanto, x vai ser igual a 10 sobre 8, que é 1,25 metros. E aí agora sim nós podemos obter o diagrama de momento fletor. Bom, pessoal, então o momento fletor aqui na extremidade esquerda é nulo, né? Nós temos aqui um apoio duplo, não há nenhum momento concentrado, então é zero. E esse momento vai variar até esse ponto aqui, ó, o equivalente a essa área do diagrama de esforço cortante. Essa área vai ser igual a 10 vezes x, ou seja, 10 vezes 1,25, dividido por 2, que dá uma variação de 6,25. Essa variação vai ser positiva, né, porque o diagrama de força cortante é positivo nesse segmento. Então nós teremos 0, que é o valor do momento fletor na extremidade A, mais 6,25, que é o valor da variação, nos levará ao momento positivo de 6,25 kN. Agora, entre esse ponto de momento fletor máximo, né, que eu vou chamar aqui de ponto M, enfim, de máximo aqui do momento fletor, que é onde a cortante é zero. Entre esse ponto e o ponto B, a variação do momento fletor será igual a essa área aqui do diagrama de esforço cortante. Só que nesse caso, reparem, a área é negativa. Então nós temos um momento no ponto M de 6,25 e desse ponto até o ponto B, a variação vai ser equivalente à área do diagrama de esforço cortante, que nesse caso é uma área negativa, ou seja, menos 22, vezes essa distância, que é igual a 4 metros menos 1,25, aqui que é o valor de x, que dá 2,75. Então vai ser menos 22 vezes 2,75 dividido por 2, que dá 30,25, negativo no caso, né? Então nós temos 6,25 de momento aqui no ponto M, menos 30,25, que é essa área da força cortante, faz com que o nosso momento fletor vá lá para menos 24 kN/metro. E aí, entre o ponto B e o ponto C, entre o ponto B e a extremidade livre, né, a variação vai ser equivalente a essa área aqui do diagrama de força cortante, que é 12 vezes 2 metros, ou seja, 24 kN/metro. Então, nós temos menos 24 mais 24, indica que o momento nessa extremidade é igual a zero. Agora, entre os pontos A e B, eu vou ligar o momento aqui, que vai do 0 até o menos 24, passando aqui pelo 6,25, eu vou ligar isso aqui tudo por uma parábola. Afinal, o carregamento é distribuído, né? Uniformemente distribuído. E essa parábola vai ter uma concavidade para cima, afinal o carregamento age de cima para baixo. Beleza, pessoal? Já entre os pontos B e C, eu vou ligar por uma reta, uma vez que não há carregamento aqui nesse segmento, né? E a força cortante, por essa razão, é constante entre B e C. Portanto, pessoal, a partir do diagrama de momento fletor, nós chegaremos à conclusão que o momento máximo absoluto ao longo da viga é de 24 kN/metro. E esse momento fletor é negativo, o que significa que nessa seção em B, a parte da seção acima do eixo neutro vai estar sendo tracionada e a parte abaixo do eixo neutro estará sendo comprimida. Como a peça é simétrica em relação ao eixo X, isso vai ser indiferente, né? Só no momento de desenhar a distribuição de tensão a gente tem que fazer essa distinção. Beleza? Mas é importante a gente observar o sinal do momento, porque ele vai indicar onde está a tensão de tração na peça. Se por outro lado nós tivéssemos aqui uma viga de seção T, que não é simétrica em torno do eixo de flexão, né? O que faria com que o centroide fosse um pouquinho mais acima, né? Acima do meio, vamos dizer assim. Aí nós teríamos uma diferença no cálculo da tensão de tração. Porque quando a flexão fosse positiva, o CT, que é a distância da fibra mais distante em relação ao eixo neutro, seria essa porção inferior aqui, ó. Por outro lado, nessa posição B aqui, onde a flexão é negativa, a tração estaria ocorrendo na parte de cima e o CT, então, já seria esse da porção superior, né? Essa distância do centroide até a fibra superior. E, portanto, esse de baixo seria o C de compressão. Lembrando, pessoal, o C que eu estou falando é aquele da fórmula da flexão, né? A tensão máxima é MC sobre I. E aí nós teríamos um C de compressão e um C de tração.
Bom, pessoal, mas é isso. Agora que nós estamos de posse do momento fletor máximo, nós vamos calcular o momento de inércia da seção transversal para a gente poder calcular a tensão máxima finalmente, tá bom? E aí, pessoal, para calcular o momento de inércia aqui da seção transversal, eu vou calcular o momento de inércia desse retângulo maior e vou subtrair dessa região oca, né, desse vazio. Então, essa seção maior aqui tem 175 milímetros, né, que é os 125 mais 25 mais 25, que é a espessura dessa parede lateral, e a altura de 450 milímetros. Enquanto o retângulo de dentro tem uma largura de 125 milímetros e uma altura de 450 menos 150, né, que é os 75 milímetros de cima mais os 75 milímetros de baixo, ou seja, 300 milímetros. Sendo assim, o momento de inércia vai ser igual a o momento de inércia dessa seção maior, que vai ser base, 175, vezes a altura, que é 450, ao cubo sobre 12, menos o momento de inércia de dentro, que é 125 vezes 300 ao cubo sobre 12. Lembrando, pessoal, que não tem aquela parcelinha, né, do AD quadrado, da área vezes a distância ao quadrado, porque o centroide dessas figuras aqui que eu dividi a seção toda, né, dessas duas figuras, coincide com o centroide da seção transversal. Tá bom? Bom, e isso leva a um momento de inércia de cerca de 1,05 vezes 10 a nona milímetros a quarta, que é um valor de inércia bem razoável. Agora sim, né, nós já conhecemos o momento fletor máximo absoluto, que foi obtido lá do diagrama de momento fletor, e era igual a 24 kN, não é isso? E conhecemos o momento de inércia, né? Então, a tensão máxima absoluta, né, a maior tensão normal que será desenvolvida ao longo dessa viga, será igual ao produto do momento fletor, que é 24 kN, ou seja, 24 vezes 10 a sexta Nm, vezes o C, que é a distância do centroide até a fibra mais comprimida ou mais tracionada, nesse caso, pela simetria da peça, mais uma vez, o valor do C é o mesmo para tensão de tração ou de compressão, e vai ser igual a 450 dividido por 2, né? Ou seja, o C vai ser igual a 225 milímetros. Bem, então, esse 24 vezes 10 a sexta vezes 225, né? Então aqui o momento está em Newton milímetro, aqui em milímetro, e o momento de inércia eu vou entrar com o seu valor em milímetro a quarta. De tal modo que a tensão vai sair aqui em Newton por milímetro quadrado, que é igual a megapascal. Ok? Bom, então, fazendo aqui essa conta, ó, a tensão normal máxima absoluta vai ser igual a 5,15 megapascal. Bom, pessoal, então é isso. O nosso único trabalho em relação ao exercício anterior é que nós tivemos que obter o diagrama de momento fletor para poder identificar a intensidade do momento interno máximo, né? O maior momento que seria desenvolvido ao longo da viga. Bom, no próximo exercício eu vou trabalhar com vocês uma viga de seção T, que aí sim ela tem uma assimetria em relação ao eixo, o que nos obrigará a calcular a posição do centroide e ter valores diferentes para a tensão máxima de tração e de compressão. Ok? Bom, então é isso, pessoal. Valeu, até o próximo vídeo.